Olá, pessoal. Hoje nós temos uma aula sobre introdução à inferência estatística, que é a nossa aula 6. Mas antes um pouquinho da gente começar a nossa temática, eu quero conversar com vocês a respeito do fórum, porque é muito importante que vocês participem. Todas as aulas eu venho chamando a atenção de vocês. Por quê? Porque nós estamos sentindo a falta, vocês não estão participando, não estão contribuindo com os colegas, colocando a opinião de vocês, comentando as nossas temáticas, e isso é importante para o nosso processo de aprendizagem. Então, eu chamo vocês a participarem, a estarem presentes, colocando as dúvidas, e esclarecendo também as dúvidas dos colegas, porque eu tenho certeza que entre vocês deve ter aquele que tem mais facilidade com a nossa disciplina. Então, eu espero vocês lá, vamos discutir, a nossa prova está chegando, então participem. Tendo alguma dúvida, pergunte, tá? Não guarde ela para você, pergunte para que a gente possa esclarecê-las. Agora, nós temos uma surpresa para vocês nessa nossa aula 6. Nós temos uma convidada muito especial que vai trabalhar conosco essa temática, que é sobre inferência estatística. Tá? É a nossa professora de matemática, aqui do curso, de matemática da Unitins, é a professora Arlenes. Seja bem-vinda, professora, muito obrigada pela participação, tá? E eu tenho certeza que vai contribuir muito com a gente, nessa nossa temática aqui, que é uma temática que realmente, pessoal, requer muito estudo e muita dedicação. Obrigada, professora. Obrigada, sou eu quem agradece o convite, É muito bom contribuir com um pouquinho daquilo que eu sei, que eu já estudei, com vocês que estão aí começando esse processo de estudo, A estatística, ela é um ramo que hoje em dia ela tem abordado assim todas as áreas da nossa vida, porque a gente busca na estatística confiabilidade. Quando alguém diz pra gente assim, não, olha, 95% das pessoas falam bem desse lugar, então a gente pensa, nossa, é um lugar muito bom. Cada vez mais a estatística faz parte da nossa vida e essa confiabilidade, esses critérios de confiança, esses parâmetros, esses estudos, para chegar a um ponto de dizer, não, 90% de confiança, 95% de confiança, é um pouquinho do tema que nós vamos tratar na aula de hoje, na parte de inferência estatística. Eu agradeço a professora Rosário e me ponho à disposição sempre que vocês quiserem, eu venho aqui conversar um pouquinho. Bom, o que vem a ser a inferência estatística? Eu vou colocar para vocês um conceito e vou dar uma explicadinha para vocês o que esse conceito significa, porque eu acho que a gente falando precisa entender melhor o que é. A inferência estatística é um conjunto de técnicas, claro que, como tudo na estatística, ela vai trabalhar com técnica, com quantidade, com descrição. Então, é um conjunto de técnicas que o objetivo é estudar a população através de evidências fornecidas por uma amostra. O conceito de população e de amostra, eu vou retomar com vocês daqui a pouquinho, porque vocês já viram, eu tenho certeza, nas aulas anteriores, mas eu volto a falar um pouquinho mais para você. Além disso, é a amostra, essa partezinha da população, que contém os elementos que podem ser observados e, a partir daí, quantidades de interesses podem ser medidas. É um conceito de inferência estatística. Bom, o que eu preciso saber? A matemática é uma ciência estritamente dedutiva. Tudo na matemática é deduzido. Às vezes os alunos querem, mas eu não... Não, mas nós precisamos deduzir, a gente coloca muito isso. A parte da inferência estatística, ela vem fazer um pouquinho do caminho inverso. Ela vem trazer um pouquinho de indução ao processo matemático que é dedutivo. Então, eu vou falar para vocês uma situação assim. Nós mulheres, desculpem os homens que estão aí presentes, mas eu acho que vocês fazem a mesma coisa. Nós mulheres, nós temos um hábito de ganhar das amigas, ganhar de conhecidas, aquelas amostrinhas, Rosário, de perfume, aquelas pequenininhas que vêm, assim vocês sabem do que eu estou falando. Pequenas amostrinhas, a vendedora traz pra gente e fala assim, olha, cheira essa amostrinha aqui, olha que gostoso, sente como é suave, passa na pele, veja a textura dessa amostrinha de perfume, estou falando de um perfume, tá? Então a gente sente e a gente pensa, nossa, é suave, tem uma textura boa, tem um cheirinho agradável, Então, vou comprar o perfume. Essa amostrinha é a nossa amostra e o perfume é a nossa população.
O que essa amostra traz para a gente? Ela nos traz ideias de como são, né, essa população, de como é essa população, de como são os elementos que pertencem a essa população. É isso que eu falo para vocês do processo inverso, porque nós vamos partir de uma amostrinha, de uma pequena amostra, de um pequeno grupo, e nós vamos deduzir, nós vamos inferir elementos que pertencem a esta população que eu não conheço ainda, que no caso aqui foi o perfume que eu usei de exemplo, certo? Então esses dois dados, população e amostra, já vistos por vocês, população, o todo, o 100% e a amostra, um pequeno grupo desse todo, normalmente são analisados dessa forma. Eu tenho um todo e por algum motivo eu não consigo realizar minha pesquisa com todos eles. Ou porque minha pesquisa precisa ser rápida e eu não consigo atingir o 100%, ou porque eu não tenho verba suficiente para minha pesquisa, então eu preciso de algo mais barato, e aí eu vou lá na amostra pesquisar um grupo só, uma parte só dessa população, ou porque eu preciso que a minha pesquisa traga dados atualizados, porque quando a gente fala de pesquisa em população no 100%, vamos pegar aí, por exemplo, o censo. Os dados, eles são revelados com um certo nível de desatualização, não é? Eles são revelados no ano seguinte, no semestre seguinte. Então, às vezes, eu preciso que os dados sejam atualizados. O que eu faço? Reduzo essa minha população para um pequeno grupo, para uma amostra e faço ali a minha pesquisa. É rápida, é barata, é viável e é atualizada. Então, serve. Pego essa amostra e estudo essa amostra. E sobre essa amostra eu tiro conclusões sobre os elementos da minha população. Certo? Vocês percebem esse processo inverso, esse processo de sair de um menor, de um particular, para um maior, para um grupo maior. Esse é o objetivo de inferir estatisticamente. Ok? Vou passar para vocês mais algumas questões, mais alguns conceitos que a gente pode ir trabalhando. População e amostra, como eu disse para vocês, a população o todo 100%, a amostra uma pequena parte. Gravem assim como eu dei o exemplo do censo agora para vocês, gravem o todo como um censo, como feito com 100%, como feito com todos, e a amostra como uma pequena parte desse 100% desse grupo. Então eu coloquei para vocês um diagrama que vocês podem relacionar. O que eu estou falando? Quem é o mundo real e quem é a população do mundo real. Aí nós temos ali, ó, o mundo real, que eu tratei ali por um conjunto azul, um conjunto grande, e nós temos dentro do mundo real uma pequena, um pequeno círculo verde. Vocês podem olhar, tá lá escondidinho, eu dei um zoom nele, trouxe ele para fora. É a minha amostra. É a amostra que está saindo de dentro da população. Lá na população, eu tenho a média, dá uma olhadinha ali, eu tenho a média da população e eu tenho a variância da população. Vocês podem olhar, são dois parâmetros que eu tenho. O que eu faço? Eu utilizo algumas técnicas de amostragem, que nós vamos ver na aula 7, para selecionar de dentro dessa população uma pequena parte, que é a amostra que eu vou estudar. Bom, lá na população eu tenho os meus parâmetros, a média que eu coloquei ali, a variância. Na minha amostra eu vou ter os estimadores, não é? Também vou ter o estimador da média da população, eu vou ter o estimador da variância da população. E eles estão ali naquela amostra, nesse círculo verde que eu coloquei, nessa ampliação que eu fiz. Então entendam como se nós estivéssemos dando zoom na nossa figura. Nós fomos dentro da população, tiramos um pequeno pedaço, trouxemos para fora e esta é a amostra que eu vou analisar. E esses estimadores que eu vou utilizar para calcular vão me dar possibilidade de conhecer elementos e características da minha população que até então é desconhecida, certo? Dei uma olhadinha ali que a inferência ela faz isso. Ela sai lá da amostra e ela retorna para a população, ok? Coloquei também
Quando a gente vai pegar a amostra, nós vamos trabalhar com dados da amostra. Eu preciso ter em mente o que eu quero com esses dados. Não é? Se eu quero somente descrevê-los, reduzi-los, para que eles possam revelar para mim alguma quantidade, algum parâmetro, eu uso a estatística descritiva para fazer isso. Não é? Vocês viram, por exemplo, na aula passada, medidas de tendência central, que são medidas de posição. Não é? Que fazem o quê? Que mostram como um determinado elemento se comporta diante de uma média, por exemplo. Nós temos medidas de dispersão, como os desvios, que colocam para a gente como aquele elemento se comporta, quanto ele se desvia, ele se distancia de uma média, ou ele se aproxima de uma média. Então, se eu quero apenas reduzir os meus dados, eu vou trabalhar com a estatística descritiva. Agora, se eu quero tirar conclusões desses meus dados, se eu quero saber de onde eles vieram, se eu quero analisar outras características desses dados, eu vou trabalhar com a inferência estatística ou estatística indutiva. Nós também podemos chamá-la assim. Estatística indutiva, como eu falei para vocês, um método de indução. E esses dados que eu vou buscar conhecê-los, as características, tirar conclusões sobre eles, levantar hipóteses sobre eles, eles se tornam agora a minha amostra e eles vêm da onde? Eles vêm da minha população. Então, o que acontecer nessa amostra com esses dados é um prenúncio do que acontece nessa população que eu não conheço, que eu não tenho como trabalhar, certo? A inferência estatística vai abordar duas formas, eu tenho dois caminhos ali dentro dela. Uma é a estimação de parâmetros, que é um pouquinho do que nós vamos ver agora, que são os processos que a gente utiliza para analisar esses dados amostrais, certo? Para estimar os parâmetros populacionais. Como eu falei para vocês, nós temos ali a média populacional, eu vou ter a média amostral, que é a média dentro da amostra. Eu tenho a variância populacional, eu vou mostrar um quadro para vocês agora há pouco, para vocês verem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E eu vou ter a variância amostral. E nós temos também os testes de hipóteses, que são os testes que nos permitem analisar se uma determinada hipótese é verdadeira, ou seja, eu aceito ou eu rejeito. Porque quando eu digo que algo tem 95% de confiança, de credibilidade, de exclusão de erros, não, olha, é 99% certo que ele não vai ter falha. Quando eu ofereço garantia, eu não posso oferecer garantia no achômetro. Eu acho que vai dar. Não dá. Achômetro não é parâmetro de medida. Então, eu faço os meus cálculos, os meus testes e verifico que 95% desse objetivo que eu tenho, desse objeto que eu tenho, se enquadrou, pode ser classificado como confiável, não é? E aí eu jogo lá a minha confiabilidade 95%. Bom, nós temos vários exemplos desses na apostila. Se vocês quiserem aprofundar mais a parte de estatística, vão para esses testes de hipótese, né? O nosso objetivo maior é falar aqui da estimação de parâmetros, até porque eu acho, né, Rosário, que o objetivo maior deles é conhecer quais são esses estimadores, como eles se comportam, do que ficar exaustivamente calculando, sim, não é isso? É isso mesmo, né? Numa pesquisa eles vão direcionar essa outra parte, não, eu vou agora dedicar ao cálculo. Porque pedagogia faz muito pesquisa qualitativa. Sim, sim, é? É isso, né? Eles analisam muitas questões, os resultados dos seus alunos, né? Para poder entender qual é o processo ali, quer dizer, a nota, né? Como está realmente meu aluno, como é que está as notas que eles estão tirando, sei lá. Né? A reprovação desses alunos, isso, né? A aprovação, né? Aí nós lembra que nós trabalhamos no desvio padrão, né? Que nós trabalhamos com essa questão de você verificar se realmente, né? Quer dizer, a média e para ver qual a distância que está o desvio padrão, como é que está ali em relação à média, né? O quanto ele desvia ou quanto ele aproxima, isso justamente. Aí. Uhum. Mas se quiser também aprofundar, a apostila de vocês traz condições para isso. Bom, uma função da estatística é fornecer um conjunto de técnicas para fazer inferências, então para medir o grau de incerteza dessas inferências. Nós colocamos ali o parâmetro, os parâmetros da nossa população e os estimadores da nossa população. Aí nós temos o seguinte, vejam só, um estimador é uma variável.
O estimador é um valor numérico. Ele é o valor encontrado para estimar a minha amostra. Ou seja, eu tinha lá na população o meu parâmetro, lá na minha amostra eu vou ter um valor numérico também, que equivale ao parâmetro da população, mas que se chama estimador amostral. Se for da média, estimador da média, não é? Média amostral. Por exemplo, eu coloquei ali para vocês um estimador de média de 22,3, somei lá idades de um grupo de alunos, encontrei 22,3. É uma estimativa, é um parâmetro, é um valor numérico da média populacional Mi que eu tinha lá na minha população. Brevemente eu coloquei aqui para vocês um slide para vocês compararem o parâmetro desconhecido, a média, e a estimativa pontual, porque a estatística ela mexe na média, de forma que você tenha lá dentro da amostra uma estimativa pontual. Colocamos também para vocês um exemplo. Aqui, consideramos a idade de 5 pessoas. Eu tenho lá, ó, 33, 24, 27, 34 e 32 e fiz a média, somei tudo e dividi por 5. O que aconteceu? A média deu 30. Eu posso olhar que esse meu estimador, naquela fórmula de estimador eficiente, ele me dá uma média de 14,8 e posso fazer um cálculo de um estimador não viciado que vai dar uma média de 18,5. O que eu concluo então? Que quanto mais próximo eu estiver da média que eu tenho, quanto mais próximo for o valor obtido da média que eu tenho, mais confiável e eficiente será este estimador. Certo? Então o estimador é um valor numérico, é um valor que dentro da amostra ele reflete o que eu vou ter lá dentro da minha população, não é? E nós temos ali algumas fórmulas para fazer esse cálculo. Parte de estimador que eu tinha para comentar. Muito obrigada, professora Alenis. Foi muito legal a sua aula, né? Muito esclarecedora. Né? Ajudou muito, eu tenho certeza, aí os alunos aí. Muito obrigado mesmo, professora. Eu que agradeço. E até mais, pessoal.